Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Deixa eu ajeitar aqui o volume. Boa noite, Roger. Vamos ver quem vai entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre uma versão mais saudável da nossa pele através do que o Ayurveda tem como princípios básicos de saúde. Então, começar essa história aí do começo, para quem não me conhece. Esperar aí o pessoal entrar. Deixa eu ver. Deixa eu enviar para o pessoal ir chegando. Oi, Jéssica, boa noite. Quem puder enviar aí nesse aviãozinho que tem na lateral para o pessoal que queira conhecer sobre esse assunto. Para quem já me conhece, conhece a minha forma de trabalho, envia aí para quem vai gostar de saber o que o Ayurveda tem para nos ensinar para ter uma melhor saúde da nossa pele. Boa noite, querida. Enviar aqui pro pessoal, e chegando. Oi, Paola. Oi, Su. Oi, Cris. Bom ver vocês aqui, boa noite. Oi, Carolzinha. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre aquilo que eu aprendi, né, através do Ayurveda e que me trouxe até aqui a conseguir fazer os meus próprios cosméticos naturais, né? Quem me conhece aí há bastante tempo sabe que eu sou super vaidosa e sempre gostei de estar arrumada. E alguns desequilíbrios na saúde foram mudando, né, o meu ponto de vista a respeito, né, da forma como eu estava conduzindo a minha vida. Então, eu fui trazendo novas alternativas e um novo modo de viver, né, que tivesse mais alinhado às minhas necessidades, né. A gente sabe que enquanto tá tudo bem, muitas vezes a gente não procura coisas que tragam mais qualidade de vida pra gente, né? A gente tem uma resistência em procurar, sendo que tá tudo dando tão certo quando a gente tá bem, né? Mas quando surge um desequilíbrio, quando surge o medo, quando surge a dor de uma doença, de um desequilíbrio que seja, você começa a procurar em todos os lugares do mundo aquilo que possa te ajudar a ter uma vida melhor, né? Então, para mim foi muito pela dor. Então, para quem não conhece, tem muita gente aqui que não me conhece. Tem gente que é meu aluno, tem gente que é minha amiga que tá aqui. Mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. A última live que eu fiz com a Ana Abreu,
Eu não me apresentei muito para deixar a oportunidade dela falar. É uma pessoa que ela tem muito conhecimento aí em fertilidade, né, em alimentação, quis dar essa oportunidade para ela falar e não gastar muito tempo da live. Mas para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, para quem for assistir depois. Eu sou a Rafa, eu trabalho aí com Ayurveda, trabalho com cosmético natural, com outras terapias como o yoga, né? O yoga já vai fazer 14 anos que eu conheci e tive uma oportunidade grande de transformação na minha vida. Eu não comecei por esse lado, né? Meu estudo acadêmico, né? Eu já estudei arquitetura, mas eu fiquei doente muito cedo. Com 12 anos eu tive um tumor na hipófise, entre a hipófise e o nervo óptico, e eu tive que passar por uma cirurgia que me deixou algumas sequelas, né? Então, eu logo após a cirurgia já não produzia aí os hormônios da tireoide, então eu fiquei com hipotireoidismo. E com os cuidados, né, ao longo do tempo, mas com alerta médico, que eu poderia desencadear outros problemas de saúde autoimune, como diabetes tipo 1, que é um desequilíbrio aí que eu convivo hoje. E aí, quando eu cheguei à fase adulta, eu fui buscar fazer arquitetura. Eu fiz um teste vocacional e fui fazer arquitetura. Eu era criativa, meio analítica, não sei muito bem. Mas eu fui fazer essa faculdade de arquitetura e me pegava nos laboratórios de projeto pesquisando sobre autoconhecimento, sobre saúde, sobre por que eu fiquei doente tão cedo, da onde que caiu esse raio na minha cabeça e o que eu posso fazer para mudar essa condição. E enfim, eu tava nesse dilema, nessa fase da minha vida, e eu conheci o yoga e eu comecei a praticar yoga. E aquilo tocou assim profundamente o meu coração. Eu comecei a entender que sim, de alguma forma, se aquela doença tinha chegado até mim, ela teria algo para me ensinar, né, para me ajudar de alguma maneira. Isso eu precisei crescer um pouco para adquirir uma maturidade, né, para entender o que era a mensagem que vinha dessa doença e de todo esse cuidado de controle na minha rotina, né. Então, eu cheguei pro meu pai engenheiro e falei, olha, eu descobri que tem uma faculdade, um ensino superior em yoga. Eu tava com vontade de sair da arquitetura e, de repente, não terminar a arquitetura para fazer essa faculdade. Ele falou, e o que você acha, né, pai? Começo a fazer isso ou termino a faculdade, né? E ele falou, não perde tempo, vai fazer, eu acho bonito, eu acho legal esse negócio de yoga. E eu fui fazer, e ao longo desse período, né, eu tive muitos insights, muitos aprendizados, foi um lugar que me acolheu dentro dessa percepção, desse aprendizado, e assim, deu um rumo para minha vida que fez um sentido muito grande, né? Trouxe um sentido muito grande, foi aquilo que me amparou nesse processo de dor. E desde então não consegui parar mais, né, de buscar essas terapias de autodesenvolvimento, de autorresponsabilidade, de ação, para me ancorar em todos os momentos, né, que a gente aprende que não tem como a gente ficar sempre naquele estágio. Tem altos e baixos. A nossa vida tem formas diferentes de aprender, então eu fui nesse ritmo, passei pela massoterapia, passei por confeitaria, para daí fazer a confeitaria saudável, diet, passei pelo Ayurveda, passei pelo Theta Healing, Reiki, leitura de aura. Eu já nem sei mais, assim, eu vou esquecendo, mas tudo isso buscando primordialmente a mim, né? Buscando compreender, buscando viver melhor, buscando um estado de felicidade, um estado de tranquilidade, né? Então eu digo, isso foi muito pela dor, se não fosse isso ter acontecido na minha vida, eu não sei se seria esse caminho, mas é um caminho
que me trouxe para dar aula, né, dentro do Ayurveda. Foi algo que entrou assim também como uma segunda flecha no meu coração e assim me tonteou, e eu soube que eu não, né, assim, quem já teve aula comigo, quem tem aula comigo sabe, assim, o quanto eu fico emocionada quando eu termino uma aula que fala sobre esse assunto, né, sobre esse entendimento que o Ayurveda, o Yoga, cada um com o seu propósito, né, cada ferramenta da sua forma, faz com a gente. Então, assim, eu com a Ayurveda eu comecei a entender o meu processo de autorresponsabilidade na doença e que eu tinha ferramentas que eu podia realizar. Então não estava mais no nível onde eu vou encontrar alguém para me ajudar a passar essa dor, onde que eu vou encontrar alguém para me curar. Eu entendi no Ayurveda que eu tinha força suficiente para estabelecer uma rotina de cura, uma rotina de autocuidado, uma rotina de observação, né? Então, dentro disso, né, o Ayurveda ele é muito rico, ele é muito vasto. Para quem não conhece, Ayurveda significa a ciência da vida. Então, a ciência da vida, ela fala sobre a vida, né? Então, a gente tem compêndios clássicos, livros clássicos que trazem esse conhecimento aí ao longo de anos, né? Então aí, vamos dizer, em torno de 5.000 anos, porque não dá para se precisar a data correta, né, desses livros clássicos que são estudados até hoje. Mas o fato é que esses livros são estudados até hoje. E se são estudados até hoje, é porque eles fazem algum sentido, ou seja, é porque funciona. Esses livros são os livros que os médicos em Ayurveda, lá na Índia, tá, o BMS, estudam até hoje, né? Então é a referência base. Todo mundo que faz essa faculdade, esse ensino superior em Ayurveda na Índia durante 5 anos e meio, isso é a formação básica, depois a residência, né? Estudam através desses 3 livros base, né? Tem outros compêndios, né? São os nigantos, livros acessórios, e depois livros textos que tem como referência esses livros clássicos. Então, é a autoridade máxima quando a gente fala em Ayurveda. Então, o meu estudo, ele tá muito dentro desse Ayurveda clássico ou de acordo com os Samhitas, né? Que são esses livros. Esses livros, eles têm por escrito aí mais de 4.000 anos, eu ouso dizer mais de 4.000 anos, né? Porque o começo do estudo do Ayurveda era Guru Shishya Parampara, ou seja, mestre e discípulo. Ou seja, eles são escritos em poesia para ser uma linguagem fácil, de fácil memorização. Por quê? Porque os Vaidyas, né, os primeiros médicos, estudavam isso através dos professores, mestres, eles decoravam isso, né? Então eles decoravam isso, assim como o estudo dos Vedas, né? Que são os 4 livros mais antigos também falando sobre, trazendo orientações de como a gente viver essa vida aqui, né? Então, essa busca por essa compreensão de que o universo é esse, de que vida é essa, qual é a origem dessa vida, por que que a gente está aqui, né? Então, talvez a gente não precise ao longo de uma vida ter que se perguntar isso, mas eu digo assim, quando a gente passa por um processo de adoecimento, é inevitável com que a gente, né, é impossível você não se perguntar da onde que vem isso, por que que eu fiquei doente, por que que o raio atingiu justamente a minha cabeça. Você vai se questionar. Não sei se todo mundo vai fazer isso, mas eu não sou a pessoa que se conforma com essa situação ou que me enquadro e você vai conviver com isso dessa maneira. Não, eu vou buscar viver o melhor possível, né? Eu tenho uma das minhas forças de caráter, né? Muito a criatividade, muito essa questão do aprendizado. Então, fui buscar muito isso, e o Ayurveda, junto com o Yoga, para mim, dentro da minha prática de trabalho como terapeuta e professora, caminha junto. Caminha de mãos dadas, e
na Índia, né, eles veem isso como ciências primas, né? Elas caminham juntos. O yoga, ele trabalha na ação, né, na rotina da ação e do cuidado com esse corpo, e no cuidado com essa mente, no cuidado de um código de conduta com as pessoas, e um cuidado de olhar para a sua conduta interna. Não que sejam pessoas que estejam iluminadas por conta disso, isso é um erro de interpretação, mas que é uma forma, né, com um conjunto de ferramentas de te direcionar para isso, né? E o Ayurveda, da mesma forma, tem um código de cuidado com aquilo que está relacionado à vida, né? Então, assim, algo que fala sobre a saúde como um todo, que envolve muito mais elementos do que só o cuidado com o corpo, assim como a OMS hoje, né, fala. A saúde não é somente estar livre de doença, é um estado onde você tem um estado de presença, né, mental, você tem estado de felicidade, né? Não é só o corpo, não é só não estar doente, mas estar feliz. E isso, né, dentro do Ayurveda, né, a doença significa dukkha. Dukkha significa sofrimento, literalmente sofrimento. Patologia vem da palavra pathos, que significa dor, sofrimento. Santa Idelgarda falava, né? A doença ela vem da melancolia, do sofrimento. Então, de alguma maneira, o estado da nossa mente, ele vai estar convivendo com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de desequilíbrio nesse aspecto sutil, que é representado pela mente e aquilo que está além da mente, né? Que é o eu, o Atma. Às vezes a gente traduz como alma, né? Mas algo que está além disso vai fazer com que eu não consiga ter um ritmo apropriado ou não vá conseguir ter boas escolhas na minha rotina e vá ter ações inapropriadas para o cuidado do meu corpo, para o cuidado da minha rotina, para o cuidado da minha saúde. Né? Então, a base, né, que o estado de saúde seria sukha. Então, um estado de alegria, de contentamento, de felicidade, de força, né? A força também ela é muito relacionada a vigor, a imunidade, né? O corpo ele tem todo um sistema e tem aí trilhões de bactérias no nosso corpo nos ajudando a digerir, metabolizar. Então, tudo isso é o estado de saúde, né? Hoje a gente desmembra através da ciência essa parte do corpo físico, né, das bactérias e as funções delas na imunidade, como que a gente pode ter uma rotina para tê-las junto conosco para que a gente tenha uma melhor saúde. O que o Ayurveda já dizia em outras palavras, de outra forma, há muito tempo. Né? Então, isso que foi mais tocante para mim dentro do Ayurveda. A possibilidade de entender que existe um ritmo, né, da natureza que comanda, né, as nossas atividades, que comanda o nosso ritmo interno, que hoje a ciência chama de ritmo circadiano, cronobiologia. Isso no Ayurveda já é falado aí há mais de 4.000 anos, que tem um horário certo para eu digerir melhor o alimento, que tem um horário apropriado para dormir. Hoje a gente sabe, né, que a melatonina, que é um hormônio que ele vai desencadear o sono, que muita gente toma, né, a gente toma, suplementa aí a melatonina para induzir o sono, é a nossa estrutura da pele que vai sentir, que vai trazer essa homeostase, ou seja, vai ter esse contato com o que acontece no meu meio externo e vai nivelar o meu corpo, vai nivelar a produção de hormônios no meu corpo para desencadear esse processo de ter o sono. Como que a gente faz isso com tanta luz artificial à nossa volta, né?
E aí depois a gente toma outra. Então existe um ritmo para tudo isso. Existe estação do ano que vai trazer exatamente aquelas plantas no meu entorno, né? Lembra de a fruta da época que vai ser mais apropriada para o meu corpo. Né? Existe o local onde eu estou residindo que me influencia. Existe o local, por exemplo, se a gente for pensar no Brasil, o Brasil é muito extenso, é enorme. Posso falar que agora eu sinto a presença do calor. Pô, aqui no sul, né, aqui de Floripa, ainda não esquentou desse jeito, né? Tem muita chuva. Então, o ambiente externo, ele tá me influenciando. Ah, não, Rafa, nada a ver. O ambiente externo, ele tá aí só de paisagem para nós. A gente entrou muito, né, nesse desenvolvimento, nesse pedestal que a natureza, ela tá aí para nos servir, né? Mas na verdade não é isso que a gente aprende, né? A gente é a própria natureza. Então o meio externo, ele participa, né, do meu processo de saúde ou de adoecimento. Então quando você entra no processo de adoecimento, você vai até o fim procurar o que causou isso, porque não é possível, né, isso ter acontecido comigo. E você entende que o Ayurveda, ele não é uma receita de bolo, ele não é um guia da revista Capricho, como às vezes a gente acaba vendo, que faça o teste do seu dosha e se alimente o resto da vida com aquilo que é apropriado para o seu biotipo. O meu biotipo, ele muda com a minha idade, ele muda com o ambiente que eu tô, ele muda com as características daquilo que eu coloco dentro da minha rotina de alimentação todos os dias, né? Então, ok, se você tem isso aí, vamos dizer, como uma referência genética, mas a gente tem aquilo que a ciência traz, que é a epigenética, ou seja, aquilo que eu convivo todos os dias, aqueles fatores que estão no meu entorno, eles vão influenciar diretamente a saúde do meu corpo, que é que a gente pode chamar aí de Vikriti, o que traz a Vikriti, que é o desequilíbrio. Né? Então é muito mais importante eu entender o que é saúde, o que é estar bem, o que é estar bem disposto, o que é ter essa força no dia a dia e o que é eu conseguir trazer, né, que elementos que estão faltando no meu corpo, na minha saúde, na minha mente, e que elementos que estão sobrando aqui nessa vida que eu preciso colocar e tirar e que estão disponíveis no meu entorno, né, através das minhas escolhas. Então, o Ayurveda, ele traz esse entendimento de que a natureza, ela é cíclica, assim como a gente tem estágios da nossa vida, onde é mais apropriado meu corpo crescer, outro que eu tenho que tomar cuidado para o meu corpo não entrar em depressão, né? Então, desperta esse olhar para o entorno, né? Esse olhar para essa interdependência na relação com a natureza. Então, isso para mim foi muito profundo, né? De entender que eu tinha a minha história nisso daí. Que não adiantava, né, eu ter a medicina para me trazer o remédio, né? E graças a Deus ela me traz o remédio, maravilhoso, medicina moderna, linda. Mas eu também tinha que arregaçar as minhas mangas e fazer alguma coisa por mim, né? Para melhorar a minha longevidade, para melhorar a minha qualidade de vida e principalmente por ser muito vaidosa, para ficar bem, para ficar bonita, para me sentir, né? Então foi aí que eu comecei a olhar, né, para aquilo que eu estava utilizando para pintar minhas unhas, aquilo que eu estava utilizando para comer, aquilo que eu estava utilizando, seja bebida alcoólica, seja vícios, né, aquilo que eu estava fazendo comigo e vendo que a minha parte não estava sendo feita, mas mesmo assim, como a gente é um pessoal muito imediatista, a gente continua procurando a pílula mágica, a semente milagrosa do Himalaia, para resolver como um pozinho de plim-pim-pim a minha doença, o meu desequilíbrio, a minha tristeza. E eu descobri
que ela não existe e descobri através do Ayurveda. Mas eu descobri que o Ayurveda nos oferece muitas ferramentas e muitas possibilidades. Eu preciso só olhar e entender que características que o meu corpo, que a minha mente está apresentando nesse momento e o que está causando esse desequilíbrio. Para entender o que é esse desequilíbrio, eu preciso entender primeiro o que é estar em equilíbrio. Muitas vezes nesse mundo moderno, ultra acelerado, de soluções para ontem, né, eu tenho uma certa dificuldade de entender que eu não consigo fazer meu exercício e me alimentar bem, de repente, porque eu não estou presente, porque eu não estou dormindo bem. Então, uma coisa puxa a outra. E isso entra como princípio básico, né, para o Ayurveda. Ayu significa literalmente vida. E o que compreende a vida para o Ayurveda? Bom, o corpo, os órgãos dos sentidos, sim, os órgãos dos sentidos, né? A mente e o eu, Atma. Bom, a gente entende, então, dentro disso, a primeira, assim, né, percepção do que a gente está acostumado, que traz dentro dessa ciência é os órgãos dos sentidos, o cuidado dos órgãos dos sentidos é muito importante, né? As impressões que chegam a partir daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, né? Daquilo que eu aplico na minha pele, isso tem um efeito no meu corpo. Eu posso não estar interpretando corretamente através da minha mente, mas isso tem um efeito no meu corpo. Então, eu estar assistindo de noite um filme que ele tem, né, que é muito pesado, que ele tem muito sofrimento, né? Essas impressões dentro do corpo, né, isso através de estudos da neurociências, de neurociências, né, o corpo, ele tem que digerir isso internamente, né? Então, não basta você estar sentado ali e achar que o teu corpo, ele não vai tomar conta disso, porque é uma impressão que está chegando, ele não consegue diferenciar se isso é realidade ou não. Eu posso até dizer, não, né? Mas o meu corpo digere isso. Aquilo que eu escuto, as notícias que eu escuto, as músicas que eu escuto, os sons que eu escuto, as pessoas que eu escuto, isso precisa ser digerido. Os produtos que eu passo na minha pele são digeridos. A gente tem células, né? Uma delas, células de Langerhans, na superfície da pele, que está diretamente ligado ao sistema nervoso, que está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico. Aplicou na pele, o corpo tem que digerir. Aqui a gente fala no Ayurveda que é Bradyakapita, uma subdivisão, né, do elemento água e fogo, que digere isso. Então, assim, você está fazendo o teu corpo se esforçar ou você está fazendo o que a gente chama aí skin food, você tá alimentando a tua pele, você tá alimentando a tua saúde, né? Então, isso pra mim foi uma coisa assim que mudou tudo, né? Não é só aquela saladinha orgânica que você tá consumindo, sendo que de repente em outros aspectos você tá em tristeza, você tá em sofrimento, você tá triste. Será que essa saladinha orgânica maravilhosa que você pagou um rim tá te fazendo bem? Sendo que tem outras questões da tua vida que você tá precisando organizar? Então não é muito só, preciso comer bem. Será que teu corpo ele tá digerindo legal? O que esse alimento que você colocou da boca para dentro ele tá te dizendo? Você percebe ou você coloca ali dentro e fala, agora corpo, digere? O tempo todo, né? A gente aprende através do Ayurveda que o corpo ele tá dando informações a respeito daquilo que tu tá fazendo, né? Então, aprender a isso, né? Ter esse conhecimento é poder. Ter esse conhecimento te ajuda a definir meios de transformação para estar trazendo esse estado de maior felicidade, né?
Então, para mim, fez muito sentido entender que aquilo que eu posso estar passando na minha pele está me envenenando. Peraí. Mas eu adoro uma maquiagem. Então, o que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? Ah, mas tem coisas que não agridem a minha pele, que são boas para minha pele. Poxa vida, eu tô com uma queda terrível de cabelo por conta do hipotireoidismo. Tô com uma pele muito seca por conta do hipotireoidismo. E não é a comida que eu tô comendo que tá muito seca. É um processo fisiológico que compreende esses doshas, que muitas vezes as pessoas falam doshas, porque é seu dosha. Um processo fisiológico de funcionamento dos doshas que faz com que os meus tecidos não estejam adequadamente formados. Então, você não é um dosha. A Ayurveda ele não vai tratar o teu dosha, o teu biotipo. O Ayurveda ele vai tratar e compreender um processo de adoecimento para gerar de novo a saúde. Então, Vaidya, né, quando você vai lá num médico ayurvédico, lá na Índia, como eu fui em vários lá, eu queria muito, né, saber como é que eles trabalhavam. E não, eles não te perguntam, eles não te dizem o que você é. Ah, eu sou Vata, Pitta ou Kapha, como tem aí esses testes da Capricho aqui. Não tem isso. O que tá te incomodando? Qual que é a tua dor? Você tá sofrendo com o que nesse momento? Como que eu posso te ajudar, né? A corrigir, a entender dentro desse sistema complexo que é a tua saúde, aquilo que tá gerando esse desequilíbrio, que tá te trazendo sintomas de queda de cabelo, né? Um exemplo, né? Lá não foi exatamente isso que eu pedi, né? Eu tava com uma outra alimentação, uma outra rotina e fui pedir outro tipo de ajuda e ele me ajudou exatamente naquele contexto. Ele me deu, né, um dos médicos que é meu preferido, professor preferido, né, Dr. Patel, ele me deu um lado da folha escrito, isso aqui é o que você vai tomar, isso aqui é o que você vai comer, isso daqui é o que, né, a forma que você vai conduzir, e do outro lado da folha ele me deu a prática de respiração para trazer minha mente de novo, yoga. Ele me passou de um lado da folha yoga, ou seja, essa atuação, e essa ação vai conduzir as escolhas desse outro lado do Ayurveda, né, caminhando junto, né? Então, ancorando esse trabalho. Então, não é assim, eu vou te trazer a identificação se tua pele é Vata, Pitta ou Kapha. Gente, vai escrevendo aí, tá? Quem não sabe, tem muita gente que é aluno meu, mas quem não sabe, não fique acanhado de perguntar, tá? O que é isso, né? Então, essas forças fisiológicas, elas vão ter as suas ações, né? E todo mundo tem essas forças. Todo mundo tem Vata, todo mundo tem Pitta e todo mundo tem Kapha. Pelo menos deveria ter, né? Para ter um estado de saúde. E o que acontece? Isso são os famosos doshas. Dosha significa literalmente aquilo que traz desequilíbrio. Ou, se está em equilíbrio, é aquilo que forma dhatu. Ou seja, aquilo que forma os tecidos, aquilo que forma o teu corpo, aquilo que traz estrutura, aquilo que traz saúde, aquilo que traz vigor, né? Então, esses doshas, esses elementos, né, que são conjugados para trazer ações no meu corpo, eu tenho aí o Vata, que é o elemento éter, ou espaço e ar, né, que vai trazer toda a questão de movimento para o meu corpo. Tudo aquilo que se movimenta dentro do meu corpo, a respiração, piscar de olhos, movimentos peristálticos, circulatório, né? Então, tudo que é movimento é Vata. Tudo que é transportado no meu corpo é Vata. Eu tenho Pitta, que tudo que é digerido no meu corpo é Pitta. E ele tá em todas, não, né? Ele tá em todo o meu corpo, ele se espalha em todo o meu corpo. E eu tenho Kapha, que é o elemento água e terra, que traz essa estrutura, que traz a estrutura muscular, que traz a estrutura óssea, né? Então, que traz a formação daquilo que é que traz a firmeza para o meu corpo. Não só isso, lubrificação, líquido sinovial, articulações, né? Que não faz creque-creque, isso é Kapha no meu corpo. Então, todo mundo tem isso.
E isso vem dos Pancha Mahabhutas. Pancha significa 5, Maha grande e Bhutas são os grandes 5 elementos. Esses 5 elementos, né, conforme os princípios básicos do Ayurveda, eles estão em todo o universo, né? Então, o universo, o nosso microcosmo, ele é o reflexo do macro, né? Então, tudo que tem no universo tem no micro. E as diferentes constituições, formações que a gente tem aqui, vão ser combinações diferentes desses elementos. E até esses próprios elementos, eles têm os 5 elementos, né? Só que cada elemento tem a predominância maior desse elemento que traz o seu nome, né? Então, é muito complexo. E com base nessa complexidade, a gente consegue também desmembrar e entender também uma certa simplicidade em abrir os olhos para entender que o entorno faz parte da minha saúde e que eu posso adaptar, assim como a gente se adaptou, né? A gente se industrializou, a gente criou inúmeras ferramentas como as que a gente está usando agora para estar se comunicando, para estar trocando, né? A gente desenvolveu inúmeras coisas para adaptar a nossa vida, né? Só que isso faz com que a gente tenha um certo impacto, né, do ambiente. Então, a gente acabou esquecendo de hábitos básicos, né, para uma saúde. Então, o que é esse básico, né? Que pro Ayurveda é os 3 pilares, né? O que é o pilar? Aquilo que suporta, é aquilo que mantém, né? Os 3 pilares da vida, da saúde. Um deles é o sono, né? Então, o sono é um dos grandes pilares que vai manter a minha saúde, a minha qualidade de vida, a minha longevidade. Estamos falando de textos que falam de 4.000 anos atrás, né? Eu tenho alimentação como um grande pilar que vai sustentar a saúde ou promover doença no meu corpo. E eu tenho brahmacharya, né? Uma conduta correta, para a gente traduzir assim, né? Um autocontrole sobre aquilo, sobre as ações que eu tomo na minha rotina, no meu dia a dia. Então, observar esses 3 pilares da minha rotina é muito importante para entender o que está relacionado à causa dos meus desequilíbrios. Então, quando a gente vai falar em skincare natural, quando a gente vai falar em beleza, em uma pele bonita, eu não estou olhando para a pele e aplicando somente uma planta medicinal, um óleo maravilhoso na minha planta, e qual que é a máscara ayurvédica ideal para o meu corpo. Eu tô falando de um processo, tô falando de uma rotina, tô falando de sono, tô falando de ações diárias, eu tô falando de rotina, eu tô falando de alimentação. Para mim, um dos mais importantes pilares, né, é o sono. Quem nunca acordou com olheira e falou, nossa, não dormi nada e tô com essa olheira terrível aqui, né? Então, assim, o sono, ele desencadeia uma série de processos na minha saúde, né? Ele altera níveis de sangue, né? Níveis de sangue, não, níveis de açúcar no meu sangue. Isso aí a neurociência já está trazendo, já está comprovando. Então, isso vai trazer desequilíbrios, vai gerar inflamação, né? Que mais? Ele vai causar alterações hormonais, ele vai causar estresse, né? Ele vai causar desequilíbrios da minha imunidade, ele vai trazer falta de bem-estar psicológico. Para mim, eu fui entender melhor isso e a força que tem o sono como um pilar da boa saúde, da beleza, de todo o resto que sustenta a vida, de você ter boas escolhas através da alimentação, quando eu virei mãe. Para mim não é uma dificuldade dormir. Então, quando você não tem,
você não sabe muito, você conhece o procedimento, né? Mas você não entende isso na pele, né? Então, criança, bebê, ele não sabe dormir, ele precisa aprender, né? É um longo processo de amadurecimento cerebral que vai fazer com que esse neném aprenda a dormir. E a mãe, né? Eu escolhi amamentar minha filha por uma, né, questão de saúde e foi uma escolha, mas teve longos períodos de privação de sono e isso fez assim minha vida virar do avesso, literalmente do avesso. Era linda a rotina que eu tinha antes e depois da maternidade, né? Então, entender também essa ciclicidade que o Ayurveda coloca pra gente, né? Não tem nada que você tenha conquistado que você vai manter em equilíbrio pro resto da sua vida. É todos os dias, é a rotina. Não vai ter a pílula mágica do Himalaia que você vai tomar e você vai ter a beleza da tua pele. É uma rotina de olhar para várias direções. Então, assim, eu entendi muito o que era privação de sono. Privação de sono faz com que você não tenha um bem-estar psicológico. E quando você vai se alimentar, você não vai fazer boas escolhas alimentares, porque você não consegue, porque você está extremamente cansado. E o que teu corpo está pedindo? Teu corpo está pedindo energia da forma como tiver e vier. E aí você vai ter péssimas escolhas, né? Você não vai conseguir escolher. Até brinco assim, né? Algumas alunas já chegaram, Rafa, não tô conseguindo mais seguir esse tal de rotina de Ayurveda. A gente conversa muito, várias, né? Alunas viraram mães, né? A gente acaba conversando, trocando como mulher, né? Se amparando. E eu não consigo. Falei, uai, tudo bem. Eu também, né? Isso pra mim também foi muito difícil. Por quê? Aí você não tem energia para fazer exercício. Você não dormiu bem, como é que você quer ter energia para fazer exercício? Não tem como. É impossível, né? Então, esses pilares, o pilar do sono, né? É dito que a pessoa que ela dorme pouco, hoje na neurociência é dito, a pessoa que ela dorme pouco, ela tem uma vida encurtada. Existe uma epidemia afirmada aí pela OMS de privação de sono nesse nosso mundo industrializado. A gente está muito conectado a equipamentos eletrônicos, então a gente tem uma dificuldade tremenda de se desligar disso para conseguir ter um sono. Então, dormir a noite inteira, né? Não ter nenhum tipo de interrupção durante a noite, acordar se sentindo bem disposto. Concorda comigo que isso aí é um princípio básico para minha pele ficar bonita, para eu estar bonita, para minha bochecha ficar corada, né? Para eu não ter aquilo que deixa a gente com essa aparência de cansado, que é a olheira, que isso está relacionado a ter um processo de mancha na minha pele, né? Então, um ressecamento. Então, isso está tudo ligado. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, dentro do Ayurveda, isso é muito claro, né? Então, assim, não adianta eu ir lá e fazer o detox, né? A gente tem o Purva Karma, que é o antes, né? De desintoxicar, de tomar uma conduta correta, né? De limpeza para melhorar essa capacidade de digestão e a gente passar a absorver melhor os nutrientes, a ter uma rotina melhor de exercício e tudo mais. Não adianta fazer isso, aí eu passar por esse processo difícil de desintoxicação, se depois, né, no Pashat Karma, que é o processo depois e mais importante, eu não cuidar da rotina. A partir do momento que eu tomo essa decisão, olha, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou precisar manter. Então, não existe algo que é adequado para todas as pessoas. Eu preciso entender onde que está o meu nó, para eu conseguir saber aquilo que eu preciso tirar. Nidana Parivardhana, o primeiro degrau de tratamento do Ayurveda, que significa remove a causa, tira a causa, que o resto vai melhorar. Isso vai depender do processo de adoecimento. Qual é o estágio que você está desse adoecimento, desse desequilíbrio? Né? Você tá com uma olheirinha e tal, dá para, né, cuidar, mas você sabe que uma noite anterior você não dormiu bem. Essa olheira você sabe por quê, você precisa descansar. Né? Então, se eu não faço o básico, não adianta eu me esforçar o triplo para conseguir algo
saudável e ter uma beleza de forma mais saudável, ter uma rotina de forma saudável. Eu preciso, então, para ver qual que é esse nó e onde que está esse nó, eu preciso me olhar. Eu preciso olhar para a minha saúde, eu preciso olhar para a minha rotina, eu preciso olhar para o quanto tempo que eu estou me dedicando ao trabalho, quanto de tempo eu estou me dedicando a fazer um exercício, a um movimento, né? Entender que a natureza do nosso corpo é movimento. Então, como que eu vou conseguir estabelecer dentro da minha rotina um movimento que me agrade, né? Que movimento é esse? Tem que ser qual, Rafa? Aquele que te agrada, aquele que faz teu corpo se movimentar. Isso melhora a capacidade digestiva, melhora a digestão. Então, são vários aspectos, né, que a gente consegue ir colocando na rotina. Dentro disso, né, tem um processo também de transformação. A gente estava no inverno, então a característica da nossa pele, ela muda. O sol tem uma interferência diferente, pelo menos aqui no sul tem uma interferência diferente na umidade da minha pele, por exemplo. E quando chega a primavera, começa a trazer um pouco mais de umidade, começa a ter uma tendência maior à acne, né? Quem percebe isso, uma oleosidade maior, quando chega o verão, fica mais intenso, né? Então, tudo isso eu vou observando como característica cíclica. Né? Então, como que eu posso fazer algo, né? Tomar um cuidado com a minha pele, com a minha saúde, que me ajude a rejuvenescer, que me ajude a não, né, tá aí à mercê desse processo de envelhecimento. É entendendo como é que funciona o corpo, é entendendo o que tá ali de nó, o que tá dentro disso, tudo que eu falei, né, dei um pupurri aí do que é básico para o Ayurveda, sem usar essa questão de termos em sânscrito, para trazer entendimento que a saúde, a melhor pele possível, ela está em um processo multifatorial, mas que eu consigo colocar para minha saúde e trazer através do entendimento, da observação, da autoobservação e tirar certas coisas. O que eu preciso tirar primeiro? Dentro da minha rotina, poxa, tem algo que está me deixando muito triste. O que eu preciso tirar primeiro? Por exemplo, o melasma passou a me incomodar. O que eu sempre fiz? Vai surfar e não sai para aplicar protetor solar. Aí você fica grávida, você tem diabetes, então tem um processo de glicação, ou seja, tem um açúcar que ele volta e meia, ele tá presente aí no sangue, então isso promove manchas, ajuda a promover manchas na pele, por exemplo, inflamação, né? Tem uma inflamação grande no corpo, então a gente está sempre cuidando do processo inflamatório dentro da rotina, né? Quando você já tem uma doença como o diabetes, que envolve os 3 doshas do corpo em desequilíbrio. Então, tem um processo de inflamação que tem aí. Então, se eu não cuidar com isso lá de dentro para fora, coitado do creminho. Coitada da vitamina C que o dermatologista me passou. Coitado do ácido que o dermatologista me passou, entende? Então, o que eu quero trazer dentro disso que eu aprendi com a Ayurveda, que é muito efetivo? Que é a rotina. Organizar uma rotina. E que eu consiga seguir. E não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, que você vai fazer um monte de coisa, né? É dentro da tua dor, né? Para mim, eu entrei nisso e consegui transformar e consegui ir para fazer os meus cosméticos naturais e fazer alimentos do zero, da forma como eu gosto, porque eu precisei. Então, às vezes, ai, nossa, que besteira, que coisa de gente namastê, né? Essa coisa de cosmético natural, sustentável, não sei o quê. É porque, assim, se não faz parte da tua dor, você dificilmente vai conseguir olhar e tá tudo bem. Ai, a Rafa é contra Botox. Não sou. Né? Eu acho que se vai te fazer feliz, se você vai ficar bem, vai te ajudar,
vai ser algo que vai ser precursor da tua felicidade, você vai se sentir muito mais confiante, e isso vai fazer com que você esteja mais confiante, você vai fazer exercício, vai te fazer dormir melhor, vai fazer você se alimentar melhor. Por que não? Agora, é colocar dinheiro no lixo fazer botox se você não conseguir manter ele na sua pele. Então, você vai colocar o botox para ficar 6 meses aí e não vai conseguir manter, porque você não está dormindo bem, você não está conseguindo fazer o exercício apropriadamente, você não está conseguindo comer direito para manter, você não está se hidratando adequadamente. Né? Então, não tem juízo de valor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo que você quiser. Né? Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Mas a rotina, ela faz toda a diferença, né? Naquilo que eu quero para minha saúde. Então, o que é o meu principal nó? O que está me incomodando, né, nesse momento? Que eu preciso melhorar. Eu preciso fazer exercício. Então, começa por aí. Porque muitas vezes, quando a gente vê um desequilíbrio, a gente não consegue entender da onde, né? O que é uma força. Por exemplo, qual que é o primeiro degrau da escada, né? O que é a primeira... aquilo que eu vou conseguir fazer por um período de tempo e transformar isso num hábito. Né? Eu preciso de uma atenção maior quando eu quero trazer um novo hábito na minha vida. Então, o que está me incomodando mais? Hoje, o que está me causando mais sofrimento? O que está me causando mais tristeza? O que está me causando mais problemas dentro da minha rotina? Que está relacionado com... Que é possível que as pessoas vejam, né, através da tua pele, através da tua aparência. Eu preciso fazer exercício, mas eu também preciso me alimentar melhor. Tá, mas o que você consegue fazer todos os dias por um período de tempo onde isso se transforma num hábito? O hábito, ele precisa ter uma atenção de pelo menos uns 20 dias para que você consiga criar esse novo hábito para substituir o hábito que era prejudicial. Então, o que eu vou me propor a fazer? Uma coisa de cada vez. A gente coloca 1000, né? A gente quer tudo para ontem e a gente quer que aquele processo de adoecimento que a gente levou anos abraçado saia simplesmente no dia seguinte com a erva milagrosa do Himalaia. E infelizmente não é assim, né? Então, quando eu quis fazer um cosmético natural, por que eu quis fazer um cosmético natural? Porque eu queria usar, porque eu sou muito curiosa, porque eu gosto de preparar as coisas. E eu queria que fosse barato, que fosse acessível, né? Que eu conseguisse utilizar isso para ficar mais bonita, que fizesse bem, que não entrasse em conflito com o meu cuidado com a minha saúde, por conta, né, da doença, então que não fosse mais um desencadeador de inflamações no meu corpo, que fizesse com que o meu corpo precisasse digerir. Né? Então, era algo que eu pudesse fazer. Então, eu fui me apropriar do conhecimento em vários aspectos e em um determinado dia falou, não, eu vou fazer e eu vou experimentar. Esse não ficou muito bom. Agora eu descobri, estudei um pouco mais e vou ver algo que é melhor ainda. Nossa, agora eu descobri um que é melhor ainda. Nossa, agora eu tô mais cheirosa. Nossa, consegui fazer um blush que eu gosto, com as características que eu gosto. E assim né? Questão de alimentação, questão de exercício, questão de deixar de ter um hábito que não é agradável. É assim, é um processo. Não é do dia para a noite, não é com julgamento, não é assim. É um processo de compreensão, é um processo de dentro para fora. Não vai ter como nem o óleo, né, nem o óleo natural que eu passo na minha pele, um óleo de copaíba que eu passo na minha pele, dá conta de uma pessoa que ela não toma água, que é básico. Não adianta, o óleo, ele vai fazer uma barreira de proteção, mas ele não vai conseguir nutrir aquilo que precisa ser nutrido internamente, né? Quer tomar uma aguinha, por exemplo. Então, eu refletindo sobre isso, né? Como trazer para muitas pessoas que não me conhecem, que não estão fazendo um curso comigo agora,
tem algumas alunas minhas aí, né? Então, assim, como que eu posso trazer para a pessoa que está chegando agora isso, né? Então, assim, eu vou fazer toda semana lives para a gente poder estar trocando ideias sobre isso, porque é extenso, mas ao mesmo tempo, como que eu simplifico isso? Como que simplifica isso? Bom, primeiro, identifica onde é que está o teu nó, identifica onde que está aquilo que é pior, né? Aquilo que está mais difícil para você. E se compromete a mudar essa pequena pecinha da tua vida. Que você vai ver que isso te trazendo um bem-estar vai fazer com que você consiga tomar decisões mais apropriadas de acordo com a tua saúde, com o teu bem-estar. E uma coisa que você vai construindo. Quando passa alguns anos que você está fazendo, né, algo diferente para a tua saúde, você não sabe mais nem explicar para as pessoas como é que você foi fazendo isso, né, essas mudanças. Simplesmente algo que vai acontecendo conforme a tua disponibilidade em manter. Então, para ter a versão mais saudável da nossa pele, né, eu digo, é autorresponsabilidade, é autocuidado, é olhar, poxa vida, minha pele está ressecada. A gente tem um princípio básico do Ayurveda que é Samanya Vishesha Siddhanta, né? Samanya Vishesha, aquilo que é semelhante, ele vai aumentar o semelhante. E aquilo que é oposto, ele vai diminuir o oposto, né? Então, eu entendendo que atributos, que qualidades que são essas que estão na minha pele. Eu tenho oleosidade, eu tenho calor, eu tenho inflamação, eu tenho vermelhidão na minha pele, né? Então, vejam os atributos que estão mais presentes na pele. Então, o que é o oposto, né, desse calor que proporciona a vermelhidão? Essa oleosidade, é algo que seja frio, é algo que promova mais secura, é algo que promova essa astringência, que ajude a secar. Eu tenho um excesso de oleosidade que deixa até minha pele esbranquiçada, ela é muito fria. Então eu vou colocar algo que vai promover mais calor, né? Às vezes eu vou colocar algo que não seja um óleo, mas que seja de repente um pó medicado com substâncias quentes, então, né? Porque o que o pó vai fazer? Vai absorver essa oleosidade e vai promover, eu vou colocar uma erva nesse pó que vai promover calor, que vai promover esse vermelhidão que ficou opaco, né? Nesse frio. Então, assim, e se eu tenho uma pele muito ressecada, áspera, sem cor, com muita mancha, precisa ver aí também as características dessa mancha, o que desencadeou. Então, eu tenho essas características, então o que eu preciso? O que é o oposto que eu preciso promover para essa pele? Eu preciso promover algo que traga essa maciez, que traga essa oleosidade, como a gente tem aí muito difundido, né? A Abhyanga, a massagem com óleo, aonde eu tenho esse ressecamento. Então, como é que eu chego, né, no local desse desequilíbrio da forma mais simples e assertiva possível, né? Então, o Ayurveda, ele lida dessa maneira, da maneira mais simples e mais direta possível nesse local, né? E o que é a causa desse desequilíbrio? Eu preciso ir na causa. Às vezes a causa tá lá na minha digestão, às vezes a causa tá lá no meu intestino. Então, não adianta eu aplicar o melhor óleo na minha pele se o processo de desequilíbrio ele tá num Agni, na digestão. Então, a minha digestão tá ruim, eu não tô fazendo o exercício, e isso também pode estar relacionado a uma pele extremamente ressecada, como já é um caso de processo de adoecimento do hipotireoidismo, né? Então, a conduta que eu vou tomar, ela vai ser de acordo com o que desencadeou esse desequilíbrio. Aí eu entendo na ótica do Ayurveda e vou ter um universo de possibilidades dentro da minha horta e dentro da minha cozinha para usar de ferramentas que eu vou usar na minha rotina através da alimentação e na minha rotina através de rotina de skincare, de autocuidado, de higiene, para ir pouco a pouco e dia a dia trazendo isso. Certo, gente? Então, falei muito sobre isso, eu tenho medo que seja muito aprofundado, mas eu acho que ficou, assim, uma linguagem mais clara. A gente vai falar várias vezes sobre isso.
Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, em relação a algum desequilíbrio específico que vocês queiram saber em relação ao Ayurveda, qual que é a perspectiva e como que a gente faz, né? Então, o que que entra, né? Entra o Dinacharya, rotina diária, e Ratricharya, rotina noturna, de sono e de qualidade de vida. Então, como que eu entendi, né? Bom, se aquilo que eu passo na minha pele pode estar me intoxicando ou pode estar me favorecendo, o que que eu vou escolher? E aí eu comprei alguns cosméticos naturais, né? E vi a diferença, assim, né? Já vinha fazendo tratamento, fiz tratamento para cabelo, para queda de cabelo com o famoso minoxidil. Tive vários efeitos colaterais, não foi efetivo. Você usa, ele tem um efeito, parou de usar, né? Ele deixa de ter o efeito, né? Então, eu consegui resultado com o quê? Com aplicação de óleo na rotina, com várias questões dentro da alimentação, dentro da suplementação, dentro do cuidado com inflamação, que teve um resultado muito mais forte, né? Ah, é algo que eu vou tratar de vez e que eu vou conseguir corrigir de vez? Talvez não. Por quê? Porque o meu processo de adoecimento, ele já tem um estágio, né? Então, tem um estágio que eu já não consigo mais regredir a um estado de completa saúde. Já não é mais possível. Então, por isso que dentro do Ayurveda a gente tem essa questão muito da autoobservação. Observa se tem alguma coisa que já mudou aí, porque a gente tem os sinais premonitórios de um desequilíbrio. Só que o que a gente faz? A gente deixa passar e continua com os mesmos hábitos que nos adoeceram. Então, a gente não consegue parar esses sintomas. Então, o que eu tive que foi muito gratificante? A utilização de óleo, né? O alecrim é sensacional, mas não tem só o alecrim que é maravilhoso para queda de cabelo, né? A gente tem ali, eu tenho no meu quintal a capuchinha, maravilhosa para crescimento de cabelo. O ninho é maravilhoso para tratamento de cabelo. Depende do quê? De que características que estão aí e que plantas que tem no meu entorno, próximas a mim, que vai ter esses elementos. A malaki é uma erva indiana que é maravilhosa para crescimento do cabelo, mas eu não tenho aqui, eu quero usar coisas que eu tenho aqui. Eu quero facilitar, né? Eu não quero importar ervas da Índia se eu tenho aqui a guanchuma, que é maravilhosa para o crescimento do cabelo. Vai depender, a bardana, que é maravilhosa para o crescimento do cabelo. Né? Então, o que tem de desequilíbrio, o que tem perto de mim, né? Que eu posso estar entendendo a forma de ação, o karma, né? A ação dessa planta, dessa substância, e qual que é a ação que ela vai ter no meu corpo. Deixa eu ver aqui. Muito grata por compartilhar seu conhecimento. Ouvi tudo que estava precisando. Obrigada, Vá. A Cris, muito bom te ouvir, Rafa. Obrigada, Cris. Rafa, e protetor solar, você usa algum natural? Então, protetor solar é algo que, assim, é bem importante que a gente utilize de acordo com recomendação dermatológica, mas já tem protetor solar com um estudo de eficácia, com ativos naturais, ativos, por exemplo, como a lignina, que é presente em tronco de árvore, com resultado aí de proteção solar física, com óxido de zinco, né? Os protetores solares físicos são mais fáceis de ser naturais. Eu gosto da BioArt, que é uma marca. Eu não produzo, não recomendo produzir por conta da forma como tá agressivo o sol hoje em dia, como recomendam os dermatologistas, né? Não tem... fala-se muito do óleo de coco, a gente fala aí do urucum, né? Mas eles não dão conta de atingir o fator de proteção solar 30, tá? Então, isso é muito importante, principalmente o pessoal que mora na praia, aqui em Floripa, assim, muito do meu melasma tá relacionado a não ter o devido cuidado, tá? Com a proteção ou a aplicação várias vezes do protetor solar físico. Então, tem que cuidar com o protetor solar. Tem muito protetor solar com elementos, assim,
bem complicadinhos, com, como é que é, químicos, né, bem complicadinhos, que não é poluente, não agride só a nossa pele, mas entra na corrente sanguínea, tá relacionado a desequilíbrio hormonal, tá relacionado aí até desencadear câncer. Não tô sendo sensacionalista, só você abrir aí um PubMed da vida, procurar artigo científico, não ler só o resumo, ler um artigo científico completo para você entender, porque isso também faz parte do terapeuta integrativo. Se eu tô integrando com as minhas ferramentas um médico, preciso entender o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu não recomendo que a gente faça, porque é muito caro os estudos para entender o poder e a eficácia de um protetor solar. Então, agora tem sido feita, há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, não tinha estudos assim muito firmes em relação ao uso do protetor solar, mas eu sei que já tem marcas que conseguiram ir atrás, então é um investimento muito pesado para fazer o estudo, né, do protetor solar. Eu sei que tem marcas aí já muito boas que tem protetor solar para isso. Eu uso o físico com base de óxido de zinco, e você pode usar aí uma marca que eu indico, é a BioArt, mas tem várias marcas. E eu acho que é uma das únicas coisas, assim, que a gente não pode fazer, que eu não recomendo mesmo fazer. Outra coisa é cuidado com utilização aí de óleo essencial com criança e aplicação desses produtos em criança e gestante também é algo que eu não... Precisa ser muito, 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 muito bem avaliado e precisa de liberação médica, mas de resto, com ingredientes muito simples que a gente tem dentro da nossa cozinha, que a gente tem na nossa horta, dá pra gente fazer esse cuidado de higiene e saúde, né? Então, assim, toda a maquiagem que eu tô usando agora, ela é natural, ela é feita com base de cera natural, de origem vegetal, óleo vegetal, manteiga vegetal, tá? Óleo essencial. Não só óleo essencial, a gente tem aí as preparações clássicas do Ayurveda, como óleos medicados, né? Então a gente tem muita coisa, muita coisa, muita coisa simples para usar. A gente não precisa conhecer todas as ervas do mundo para poder fazer isso, né? A gente precisa conhecer 10 ervas muito bem, que estejam no nosso entorno, que tenham um efeito aí na nossa saúde e que consiga trazer esse resultado, né? A gente não precisa complicar, né? E também precisa eliminar esse preconceito de que é complicado, de que é difícil. Na verdade, eu defendo porque eu vi muito resultado, na verdade, na minha saúde como um todo, né? Por quê? Porque eu precisei. Então, muitas vezes, se você não precisa, tanto faz, né? Tanto faz. Mas quando você precisa e você precisa do resultado, né? E você encontra esse resultado, pronto. Você não quer saber de outra coisa. Então, assim, Carol, dá uma olhadinha o que, né? Pede essa opção aí de um protetor solar que seja natural para tua dermatologista, ou procura um protetor solar aí com um fator maior que 30, é o que os dermatologistas, a maioria dos dermatologistas recomendam, então procura, que tem sim, já tem natural, tem importado, que é mais salgadinho, e já tem nacional também, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tá chegando no nosso tempo final. Quem de repente for ficar refletindo sobre esse assunto que eu trouxe aqui e ficar com alguma dúvida, me manda direct, me manda mensagem, conversa comigo. Quem tiver ideia para a próxima live, que tenha dúvidas, que esteja relacionado aí a beleza, rotina saudável, skincare natural, Ayurveda, culinária saudável, yoga, e quiser, manda aí para mim. É um prazer compartilhar, um prazer falar sobre isso, compartilhar aquilo que eu aprendo. E sejam bem-vindas. Quem
não me conhecia, tá conhecendo agora, seja bem-vinda. É um prazer estar aí com vocês. Muito obrigada por quem contribuiu, por quem tá aí presente. E semana que vem eu vou trazer mais algum tema. Eu espero que vocês... Eu vou abrir uma caixinha nos meus stories e vou pedir ali para vocês trazerem esse feedback, quem ficou presente aí, para ver o que vocês querem saber dentro desse universo aí, principalmente da cosmética natural. Eu trago o viés do Ayurveda porque é de onde está fundamentado toda a base, né, das escolhas daquilo que eu coloco dentro dos cosméticos, né? Mas vocês podem perguntar sobre qualquer coisa, eu vou trazendo esse conteúdo aos poucos para vocês. Pessoal que pediu curso, tô organizando, a gente vai ter curso sim, né? Que muita gente que tá presente aí já teve aula comigo, sabe que eu gosto mesmo é de falar. Sou professora e a gente vai aprender sobre isso mais. Eu quero ensinar porque esse conhecimento ele é poder, né? E aí eu posso, com esse poder, eu consigo tomar as melhores decisões para sua vida e tem muita independência, autonomia nisso, tá? Então, gente, um beijão. Eu agradeço imensamente aí vocês todas lindas e lindos aqui. Um beijão, gente. Tchau, tchau.